Graça e paz, amados e amadas, chegamos em Levítico 16 e esse capítulo ele é fundamental no livro de Levítico, ele é o primordial, porque todo ele aponta para Cristo. Aqui nós vamos ver o que? Sobre o grande dia do perdão, o dia da expiação. E aqui logo já inicia dizendo que sobre o que aconteceu com Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, que eles apresentaram fogo estranho ao Senhor e foram consumidos, e porque eles não seguiram as ordenanças de Deus, né? E vamos ver aqui o versículo 2 o que fala. Fala a Arão, teu irmão, quer dizer, Moisés, fale a Arão, teu irmão, que não é a qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu. Então, o que nós vemos aqui? Arão, ele devia ainda estar com a memória bem clara do que tinha acontecido com seus filhos e com seu coração até apertado, porque aconteceu isso com seus filhos logo no primeiro dia do serviço sacerdotal. E aqui nós vemos agora, Moisés vai dar essa instrução para Arão, que ele teria que estar entrando ali no lugar santíssimo, e nós vamos ver que não poderia entrar de qualquer jeito, senão o que? Poderia também ser morto, assim como seus filhos foram. Então, Arão sabia que havia um risco de entrar no Santos dos Santos se não seguisse à risca aquilo que estava no coração, nas ordenanças do Senhor, né? E antes até de falar isso, vamos recordar um pouquinho sobre a estrutura do tabernáculo. Lembra o tabernáculo? Tinha primeiro o átrio, que é aquele pátio aberto, local aberto, e ali ficava o quê? O altar do holocausto. Então as pessoas, os ofertantes, as pessoas do povo que iam fazer a sua oferta, elas poderiam chegar até esse local. A parte fechada do tabernáculo só podia entrar ali quem? O sacerdote e o sumo sacerdote. A parte fechada, a primeira parte, chamava lugar santo, e ali podia entrar tanto o sacerdote quanto o sumo sacerdote. E ali o que nós tínhamos? O candelabro, a mesa dos pães da presença, o altar de incenso, e separava o outro local, separava por um véu, e o outro local chamava-se o quê? O lugar santíssimo ou santo dos santos. Como eu disse, ele era separado por uma cortina. E o que tinha desenhado nessa cortina? Tinha desenhado querubins. Então, e lá dentro do lugar santíssimo havia o que? A Arca da Aliança. E em cima da Arca da Aliança tinha uma tampa que chamava-se tampa do propiciatório. E em cima dessas duas tampas havia dois querubins com as asas abertas, olhando para o propiciatório. Então, a gente vê os querubins aqui. Os querubins são guardiões da glória de Deus. Quem se achega nesse lugar sem seguir as ordenanças do Senhor, ele era fulminado. Então, nós vamos aqui ver que somente aqui o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, e seguindo todo o cerimonial estabelecido por Deus. Agora eu quero fazer um paralelo para a gente refletir um pouco sobre o tabernáculo e sobre o Jardim do Éden. Veja só, o Jardim do Éden era um local que o Senhor ali se encontrava ao entardecer com o homem, na virada do dia. E o homem ali, o Jardim do Éden, era um lugar aprazível, tinha tudo o que o homem necessitava. E após o ser humano preferir, após o homem, a mulher, preferir outras coisas além de Deus, o que eles preferiram? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem não podia mais estar ali no Jardim do Éden. E para que o homem não morresse, o que foi feito? Porque o homem pecou, o que seria? Se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, era a morte. Então o homem pecou. Para ele não morrer naquela hora, o Senhor vestiu Adão e Eva com a pele de um animal. Então teve que haver a morte de um animal. Houve a primeira morte ali, para que o homem não morresse instantaneamente. Contudo, a morte, passou a fazer parte do ser humano e já começou a operar lentamente no homem. E então nós vemos que houve uma morte no Jardim do Éden de um animal. Esse animal, ele cobriu o pecado do homem para que o homem não fosse morto naquele momento.
mas eles não podiam, Adão e Eva não podiam mais estar na presença do Senhor, que seria ali no jardim. Então eles foram o quê? Eles foram expulsos. Então se a gente vê lá em Gênesis 3:24, diz assim: Deus expulsou Adão e Eva e colocou querubins ao oriente e uma espada flamejante que se movia para todos os lados, para que ninguém tivesse acesso à árvore da vida. Então nós vemos que foi colocado ali na entrada do jardim ao oriente, foi colocado o quê? Foi colocado o querubins para ninguém poder entrar. E é interessante que fala aqui que foi colocado ao oriente, é a mesma posição da entrada do tabernáculo, e uma espada flamejante. Essa espada, ela o quê? Ela consumiria quem fosse a árvore da vida, quem fosse no Santos dos Santos. Então nós vemos aqui, né, os querubins guardando a glória de Deus, e a espada flamejante fulminaria quem entrasse ali. Assim, Deus quis estar com o homem, veja só, o tabernáculo, Deus quis estar com o homem novamente. Mas como? A justiça e a santidade de Deus não permite. A sua natureza não permite ele estar conosco. Pense, se o sol quisesse vir aqui para a terra ficar pertinho de nós, o que aconteceria? Nós morreríamos queimados. É a mesma coisa, Deus não tinha mais como estar com o homem, porque a sua justiça, a sua santidade, a sua glória não era mais compatível estar com o homem. Então agora nós vemos o tabernáculo, Deus vindo estar com o homem. O homem nesse momento era o povo de Israel, para que tivesse a presença de Deus, para que fosse chamado povo de Deus no meio daquela geração que adorava outros ídolos. Mas para isso teve que haver um enorme protocolo, leis, ordenanças, e para isso animais tinham que ser mortos constantemente, para que o pecado dos homens fosse coberto, e assim Deus, a presença do Senhor, pudesse estar ali com o povo. Então, vocês percebem a semelhança, a figura que tem? E agora, simbolicamente, o Jardim do Éden, onde Deus vem ter com o homem nesse momento ali no povo, no deserto e depois em Israel, seria o quê? Por meio do tabernáculo. Assim, para entrar no Santos dos Santos também havia o quê? Um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E nesse véu estava bordado o quê? Querubins. Os querubins guardando ali o Santo dos Santos, como estivesse guardando o jardim. E dentro do Santos dos Santos havia mais 2 querubins em cima da Arca da Aliança, essa aliança que Deus estava fazendo com o povo dele, né? Ó Senhor Jesus, e as asas abertas desses querubins olhando ali para a tampa. Então o tabernáculo também, simbolicamente, ele tem toda essa figura do Jardim do Éden. E outra coisa que eu ainda não comentei em nenhum áudio, só vou falar alguma coisinha e vai ficar para um próximo momento, que é algo bem complexo, que o tabernáculo também tem a simbologia do nosso homem tripartido. Então, sendo o átrio, o pátio, o corpo do homem, a alma, o santo lugar, e o lugar santíssimo, nosso espírito. Nós vamos em outro momento falar sobre isso, tá? Mas voltando agora ao texto, o santo lugar, o sumo sacerdote poderia entrar somente uma vez ao ano, quando ele fosse fazer a expiação, que em hebraico se chama o Yom Kippur, e também é chamado o Dia do Perdão, que vem do latim a expiação, né? E expiação vem do ato de cobrir. E não sei se já passou uma pergunta na cabeça de vocês, mas para mim passou. Assim, já havia outros sacrifícios. Nós vimos lá em Levítico, somente lá no início de Levítico 1, se não me engano, até Levítico 7, todos aqueles sacrifícios, né? Começando ali pelo holocausto, tinha o sacrifício pela culpa, pelo pecado, a oferta pela purificação, né? Então, agora nós temos um outro dia. Então, vamos refletir junto. Todos esses pecados todos esses sacrifícios no início de Levítico, quase todos eles,
tinha o que? Um aspecto individual. A pessoa oferecia conforme a sua culpa, o seu pecado, a sua impureza. E só tinha o holocausto, que era o quê? Era quando o povo, era pelo pecado do povo. E nós vamos ver isso mais adiante nas passagens bíblicas, que houve vários pecados do povo que eles ofereciam holocausto. Mas no dia da expiação, o que é chamado dia de perdão, ou Yom Kippur pelos judeus, era um dia especial, que seria um dia onde todo o povo consagraria esse dia ao Senhor. Então, esse dia seria o sábado dos sábados, onde não se faria nada, não podia comer, seria um dia dedicado ao jejum, à oração, à reflexão, ao arrependimento e ao perdão. Era um dia que todos iam consultar a sua consciência perante o Senhor. Inclusive, o Yom Kippur é uma das datas comemorativas mais importantes do judaísmo até hoje. O calendário é um pouco móvel, então tem meses que acontecem em setembro, tem anos que acontecem em setembro ou em outubro. Se não me engano, esse ano de 21 vai acontecer em setembro. Então, como nós vimos, né? Quem podia entrar no Santo dos Santos era somente Arão, que era o sumo sacerdote, e os outros sumos sacerdotes que vão à frente, que vão vir depois. E para que Arão, que era o sumo sacerdote, não fosse morto, primeiro ele tinha que oferecer sacrifício pelos pecados dele e de sua família, para ele ser aceitável na presença de Deus, para depois ministrar aos outros. Veja, era oferta por ele e por sua família. Então, aqui nós estamos vendo o líder espiritual da casa exercendo o seu papel. Segundo, para ele ministrar, primeiro ele vai exercer o papel dele na casa dele e vai oferecer sacrifício pela casa dele, para depois ele ministrar ao povo, para também ser aceito ao Senhor, né? Isso nos alerta para nós hoje, né? Quando nós falamos de Cristo, ministramos Cristo às pessoas, nós temos também que avaliar a nossa vida com Deus. Deus, pela sua misericórdia, Ele deixa até que as nossas palavras cheguem aos outros, por misericórdia ao nome de Deus e misericórdia aos outros. Contudo, será que o que estamos fazendo está sendo contado na presença do Senhor? Sabe, isso me faz lembrar muito aquela passagem de Mateus 7:22 que diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E aí o Senhor vai responder para eles claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que coisa, né? Eles estavam aqui ministrando ao povo, mas não ministravam nem na sua vida e nem na sua casa. Que o Senhor possa nos livrar disso, né? Então, aqui nós vemos o que? Arão, outra coisa, Arão também ele não entrava com a roupa sacerdotal, aquela roupa toda elaborada no lugar santíssimo. Ele entrava com uma roupa de linho, simbolizando a humildade diante de Deus. Agora, mais tarde, quando ele fosse se apresentar ao povo, Arão, aí sim ele usava a veste sacerdotal. Então, perante o povo, ele estava representando a autoridade de Deus. Agora, nós, quando vamos à presença do Senhor, temos que ir nus, temos que nos despir de tudo que pensamos, somos, desejamos, de todos os nossos conceitos. E isso também me faz lembrar a parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas 18, 9 a 17. Essa parábola nos diz que, olha, eu vou ler aqui, versículo 9. E disse também essa parábola a uns que confiam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, veja só, havia 2 homens que subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estufando o peito, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano aqui.
Sabe por quê, Deus? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano ali, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus e batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia, de forma humilde ali na presença do Senhor. E aí diz aqui: digo-vos que este que estava batendo no peito, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então Arão, ao entrar no Santo dos Santos, ele não vestia veste sacerdotal, ele se vestia ali de uma túnica de linho, ele estava ali o quê? Sem máscaras, ele estava nu na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, agora a oferta, vamos ver a oferta para o dia da expiação, o dia do perdão. Haviam 3 animais para a oferta. Havia um novilho, que era Arão, que ia o sumo sacerdote Arão, que ia ofertar por ele e pela sua família. E depois tinham 2 bodes. Então ia se tirar a sorte sobre os bodes. O bode a qual caísse a sorte seria a oferta pelo pecado. E o outro bode seria denominado emissário e ele ia ser enviado para o deserto. Então um bode ia morrer pelos pecados, cobrindo os pecados, e o outro bode ia ser mandado embora para o deserto, como se fosse para mandar os pecados bem longe, né? Ó Senhor Jesus, e Isaías 43:25 diz assim: Sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, os teus pecados, e por amor a mim mesmo, para que o nosso pecado não esteja ofendendo a ele. Opa, espera um pouquinho, eu errei aqui. Sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim. E não me lembro mais de teus pecados nem de teus erros. Então, veja só, esse bode que era lançado lá para o deserto, era como se falasse: ó, os pecados eu estou mandando para longe de mim, porque eu não vou me lembrar mais dos seus erros e dos seus pecados. E é interessante que nesse versículo fala assim, que Deus faz isso por amor a nós? Não, fala que Deus faz isso por amor a Ele, porque o amor a Ele mesmo significa o quê? Que Ele não quer mais ser ofendido também pelo nosso pecado. E assim Ele também quer ter comunhão conosco. Olha que coisa gloriosa, né? Para que o nosso pecado não ofenda mais a Ele. Então é por amor ao nosso Senhor. E Ele também possa voltar a ter comunhão conosco. E em Hebreus 8:12 também fala um pouco sobre isso. Olha só. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não permitirei lembrar mais dos seus pecados. Na tradução João Ferreira de Almeida diz assim: jamais me lembrareis dos seus pecados. Mas eu achei interessante aqui nessa tradução que diz: eu não me permitirei lembrar dos meus pecados. Quanta coisa a gente permite, né? E aqui o Senhor fala que não se permitirá mais lembrar. E depois em Hebreus 10:17 diz assim: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Na Ferreira de Almeida fala lembrar, mas aqui fala não me permitirei recordar. Veja, né, que os atos realizados na expiação, tanto do bode emissário, quanto do bode que vai ser ofertado, todos eles apontam para Cristo. E Cristo foi a oferta e o ofertante. Ele não precisou oferecer sacrifício por ele, porque ele não tinha pecado nenhum. Em Hebreus 10:4 nos diz: é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então, ele não removia pecado aqui no Antigo Testamento, ele só cobria. Quem remove pecado é só Jesus Cristo, é só o sacrifício de Cristo que remove o pecado.
Agora tem uma coisa, nós temos que prestar atenção como lidamos com tudo isso. Veja só o que diz em Mateus 8:22. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Um discípulo que acompanhava o Senhor disse para Jesus assim: olha, deixa primeiro lá eu enterrar meus pais e depois eu volto a te seguir. E o Senhor disse para ele: deixe os mortos sepultar os seus mortos ou enterrar os seus mortos. Analisemos esse versículo com referência ao pecado. Se o Senhor nos perdoa e lança fora e esquece do nosso pecado, assim como ele fez com a mulher adúltera, lembra? Jesus disse para a mulher adúltera: nem eu te condeno, mas ele completou a frase: vai e não peques mais. Então ele está dizendo: deixe o passado, deixe os mortos, deixa a sua vida morta, deixa sepultar essa vida morta, deixa morrer tudo isso. Agora, mulher, olhe para a frente, não olhe mais para trás. Vocês acham que foi fácil para essa mulher seguir em frente? Por onde ela passava, ela era lembrada do que ela fez. Mas apesar dela ser lembrada pela sociedade, de ter falado, a ex-mulher adúltera, a mulher adúltera, ela ganhou um nome, ela ganhou um apelido. Ela não tinha mais nome. O nome dela virou mulher adúltera. Mas apesar de ser lembrada pela sociedade, ela não se permitiu ser lembrada pela sua consciência, porque ela continuou seguindo o Senhor. Ela seguiu em frente, ela deixou os mortos enterrar seus mortos. Agora, eu te pergunto, o que você já pediu perdão, mas ainda fica se criticando, se machucando, ou vendo muitas vezes os que estão ao seu redor falando da sua velha pessoa? Então, quem olha para trás e quem olha para o que as pessoas estão falando, não avançam. Paulo nos diz: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Essa mulher adúltera, ela prosseguiu para o alvo, deixando as coisas que para trás ficaram, porque Cristo falou para ela: nem eu te condeno. Então, o verdadeiro sangue de Cristo hoje nos cobriu para a gente poder prosseguir. Eu vou dar mais uma ilustração rapidinho. Não sei se vocês já ouviram falar de Viktor Franklin. Ele foi um sobrevivente do Holocausto e ele ficou no campo de concentração, um dos mais duros, foi o campo de concentração de Auschwitz. Ele era um psiquiatra judeu e ele foi contemporâneo, inclusive, de Freud. Ele estava escrevendo a tese dele de mestrado, doutorado, quando ele foi para o campo de concentração. Ali ele perdeu a esposa grávida, perdeu a família. E o que ele percebeu? Ele começou ali no campo de concentração, ele começou a mudar o doutorado dele, ele começou a observar ele foi o próprio objeto de estudo e os seus amigos. E ele começou a observar que as pessoas que morriam e as pessoas também que eram levadas para a câmara de gás, elas tinham algo em comum. Elas ficavam se lamentando e olhando para trás. Lamentando-se, se ficavam olhando a vida que tinha e a vida que não tinha. E o que ele pôde perceber? Que os que resistiram, os que tinham maior imunidade e sobreviveram, né? E, inclusive, ele diz que essas pessoas pareciam ser invisíveis aos guardas quando os guardas iam escolher as pessoas para ir para a câmara de gás. Era só, sabe por quê? Essas pessoas, elas tinham objetivo, elas tinham esperança, elas se viam saindo ali do campo de concentração e elas se viam fazendo algo construtivo. Elas não ficaram olhando para a vida que tinham, elas não ficaram olhando para o sofrimento que estavam ali, mas elas começaram a construir o que na mente dela, o que elas iam ser depois dali. Então, Viktor Franklin, ele escreveu a sua tese de doutorado e depois que terminou a guerra, né, ele fundou a terceira escola de psiquiatria vienense, que é a logoterapia, que é o quê? O sentido da vida, com foco no sentido da vida. Depois ele escreveu mais de 50 livros e morreu com mais de 90 anos. Então, qual é o nosso sentido da vida hoje, né? Qual é o sentido que você dá à sua vida para você avançar?
Se a gente ficar olhando para os mortos, a gente não consegue avançar. Vamos deixar os mortos enterrar os mortos. O Senhor já nos perdoou, né? Não aceite mais a acusação de Satanás. Siga Cristo. Cristo já verteu seu sangue por nós. Agora vamos avançar. Aleluia, nós estamos na era da graça, nós não estamos mais na era da lei. Nós temos um advogado perante ao Pai, o nosso Senhor Jesus, né? Olha, quando nós vemos lá Mateus 27, 50 e 51, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Está falando na hora da crucificação, na hora que Jesus ali está morrendo, né? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E o que aconteceu quando o Senhor Jesus rendeu o espírito? Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Esse véu que separava o santo lugar do santo dos santos, ele foi rasgado no momento que o Senhor ali entregou o seu espírito ao Pai. E houve o que? Não houve mais separação entre o santo lugar e o santíssimo lugar. Foi aberto por Cristo um vivo e novo caminho, pelo sangue dele, para mim, para você. E ele, Jesus, é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e lançou fora, para nunca mais se permitir lembrar dos nossos pecados. Agora, eu, você, nós podemos entrar no Santos dos Santos, pois nós temos sobre nós o quê? O sangue de Cristo, e nós somos aceitos perante o Pai. Em Hebreus 10, 19 diz: Tendo, pois, irmãos, confiança para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Cristo, não é pelo nosso mérito, nem quem nós somos ou o que fazemos, é pelo sangue de Cristo, é para que ninguém se glorie e se exalte um acima do outro, né? Vejamos também aqui em Hebreus 7, 25 diz: Portanto, Jesus pôde nos salvar perfeitamente, o que a eles se achegam. Porque assim, a gente tem que se achegar a Deus, e a Jesus, e ele pode o quê? Nos salvar perfeitamente e nos levar a Deus, vivendo sempre o que Jesus está fazendo, vivendo sempre para interceder por nós. O Senhor nos salva e ele intercede por nós perante o Pai, perante o nosso Senhor, perante Yahvé. Damos graças, ó Pai, por estarmos na era da graça. Nos ajuda a viver intensamente o que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Jesus Cristo é o nosso Senhor.